Saul e Davi. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. Saul e Davi foram os dois primeiros reis de Israel. Ambos foram grandes guerreiros heróicos. Saul lançou as bases do período de poder de Israel derrotando os amonitas e, em seguida, quebrando o jugo amalequita. Davi continuou a derrotar os filisteus, os moabitas, os sírios, os edomitas e outros, e a conquistar o controle de um grande império. Tanto Saul quanto Davi foram escolhidos por Deus e experimentaram o poder do seu espírito. Nenhum deles era perfeito e ambos cometeram pecados graves. No entanto, mesmo com tudo isso em comum, um foi aceito e amado por Deus. Embora tenha cometido adultério e assassinato, o outro, cujos pecados pareciam muito menores, foi rejeitado. Ao acompanharmos e compararmos as histórias desses dois homens, provavelmente veremos seus caracteres refletidos nas pessoas ao nosso redor e, mais importante, em nós mesmos. Poucos personagens na Bíblia são mais trágicos do que Saul. Ele dificilmente poderia ter tido um começo melhor, ou um fim mais miserável. Ele começou com a bênção e o poder de Deus. Terminou buscando a ajuda de uma bruxa um dia antes de ele e seus 3 filhos serem mortos em batalha contra os filisteus. Davi, por outro lado, suportou muitos anos de tribulação e sofrimento enquanto Saul o caçava e perseguia, até que, em desespero, fugiu para os filisteus em busca de refúgio. Deus o preservou em todas as suas provações e, por fim, o estabeleceu no trono de Israel. Deus então lhe concedeu a vitória sobre todos os seus inimigos. Saul morreu, mas Davi vive. No Novo Testamento, o nome Davi ocorre cerca de 60 vezes. Além de Jesus, seu primeiro nome é mencionado em Mateus e o último em Apocalipse. O rei Saul não é mencionado nenhuma vez. O apóstolo Paulo, embora da mesma tribo de Benjamim, chegou a mudar seu nome de Saul para Paulo. Em Israel, hoje, as pessoas cantam David Melech Israel Shai Shai, Davi, rei de Israel, está vivo, está vivo. Davi também vive nas canções que escreveu, que ainda são cantadas em muitas línguas ao redor do mundo. De todas essas maneiras, Davi vive, mas acima de tudo, Deus lhe prometeu um trono que duraria para sempre. Esse trono agora é o trono do Messias que veio para dar vida eterna. O chamado de Saul. Os capítulos 9 e 10 de 1 Samuel nos contam o relato do chamado de Saul. Saul é descrito como um homem escolhido e de boa aparência. Não havia homem mais belo do que ele entre os filhos de Israel. Dos ombros para cima, era mais alto do que todo o povo, um SM9:2. Saul e seu servo estão procurando as jumentas de seu pai. Quando a busca não obtém sucesso, Saul planeja desistir e voltar para casa, mas o servo sugere uma visita ao homem de Deus local. Samuel cumprimentou Saul com a notícia de que as jumentas já haviam sido encontradas, concedeu-lhe o lugar de honra no banquete e começou a lhe contar sobre seu futuro chamado. No dia seguinte, Samuel o ungiu com óleo e disse: O Senhor não ungiu como governante sobre a sua herança. 1 SM10:1. Em seguida, fez-lhe uma previsão detalhada de sua próxima viagem para casa. Cada detalhe se cumpriu com exatidão. Quando Saul deixou Samuel, lemos que Deus mudou seu coração e, mais tarde naquele dia, quando ele encontrou um grupo de profetas, o Espírito de Deus caiu sobre ele e ele profetizou entre eles, como 1 Samuel 10:10 da manhã é normalmente traduzido. Samuel então convocou as tribos de Israel para escolherem um rei para elas. Em vez de dizer-lhes que Deus já havia escolhido Saul, ele fez a escolha lançando sortes. A sorte caiu sobre Saul, confirmando ainda mais que Saul era o escolhido de Deus. Saul, no entanto, não estava em lugar nenhum. Ele estava escondido entre a bagagem. Mas uma palavra de Deus revelou onde Saul estava, e o povo correu para tirá-lo de seu esconderijo, gritando: Vida longa ao rei!
Ninguém poderia ter tido um chamado mais claro e divinamente selado para o trabalho de sua vida do que Saul. Não havia erro possível. A mão de Deus era evidente em cada detalhe. Vitória de Saul. 1 Samuel 11 narra o primeiro conflito militar de Saul. Naás, rei dos Amonitas, estava atacando Jabesh Gileade. O Espírito de Deus desceu sobre Saul e, com grande autoridade, ele convocou os israelitas para a batalha. Uma vitória retumbante confirmou a lealdade deles a ele, e ele agora estava firmemente no trono. Naás, em hebraico significa serpente, e nos lembramos do versículo: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. 1 João 2:14 da manhã. Israel estava encantada com seu novo rei, e o último versículo do capítulo nos diz que Saul e todos os homens de Israel se alegraram muito. As coisas nem sempre são tão boas, ou ruins, quanto parecem aos olhos humanos. Samuel vivia em um reino superior ao de Saul, Naás e do povo de Israel, e não podia compartilhar da alegria deles. Ele conhecia melhor do que ninguém a certeza com que Deus havia chamado Saul. Mesmo assim, disse-lhes: Grande é a vossa maldade que fizestes aos olhos do Senhor, pedindo para vós um rei. 12:17. Da perspectiva humana, tudo parecia bem, mas Samuel via com a visão de Deus. Vitórias espetaculares não são evidência de maturidade espiritual. Frequentemente, ocorrem na juventude espiritual. Precisamos passar do reino de Saul, que venceu batalhas, para o reino de Samuel, que conhecia a Deus. Pecados de Saul. O próximo conflito de Saul foi com os filisteus, 1 Samuel 13. Os filisteus invadiram Israel em grande número e o exército de Saul começou a entrar em pânico e a abandoná-lo. Ele esperou 7 dias até que Samuel viesse e trouxesse ofertas ao Senhor, mas Samuel não chegou. Saul decidiu fazer as ofertas ele mesmo. Ele tinha acabado de sacrificar quando Samuel apareceu. Saul era motivado pelo medo e não pela fé, e havia saído de seu ofício de rei para um reino superior que não era o seu. Samuel o repreendeu e anunciou que seu reino não duraria. O Senhor encontrou um homem que lhe é fiel, e o Senhor o constituiu governante sobre o seu povo, porque vocês não fizeram o que o Senhor lhes ordenava. 1 Samuel 1:14 da tarde. O próximo grande teste de Saul veio quando Deus o comissionou, por meio de Samuel, a destruir os amalequitas. Os amalequitas eram uma raça extremamente cruel e destrutiva que quase aniquilou Israel quando este saiu do Egito. Ramã, o Agagita, que novamente quase destruiu os judeus na Pérsia, parece ter sido descendente de seu rei Agag. Deus havia ordenado a Moisés que registrasse em um livro: Apagarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu, é acento circunflexo x 5:14 da tarde. Aos olhos de Deus, a destruição deles era essencial e, sem dúvida, para o bem de Israel, juntamente com muitos outros países que haviam sofrido em suas mãos. Se não eliminarmos o mal quando e como Deus nos ordenar, certamente sofreremos por isso. Saul derrotou os amalequitas e libertou uma vasta área do seu controle, mas, sob pressão do seu povo, poupou Agag, seu rei, e ficou com o melhor dos seus rebanhos. Ele estava desconsiderando o claro mandamento de Deus. Deus revelou isso a Samuel, que foi confrontar Saul com seu pecado. Saul o saudou com as palavras: Bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a ordem do Senhor. 1 SM 3:13 da tarde. Na entrevista que se seguiu, temos as conhecidas palavras de Samuel: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à sua voz. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a arrogância é como a iniquidade e a idolatria. 1 SM 3:22 da tarde, 23. A resposta de Saul revela seu coração: Pequei,
de fato, transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. V. 24. Então ele diz: pequei, mas, por favor, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore o Senhor, teu Deus. V. 30. A principal motivação na vida de Saul era a multidão. Se ele estivesse com uma multidão de profetas, ele poderia profetizar. Se a multidão o estivesse abandonando na batalha, ele não poderia confiar em Deus. Se a multidão quisesse os despojos da guerra, ele não poderia se opor a eles. Mesmo agora, ele era rejeitado por Deus, a multidão não devia saber disso. Essa também foi a motivação subjacente em Babel. Façamos para nós um nome, disseram eles, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. GN 11:4. Eles encontraram segurança na multidão, enquanto ignoravam a Deus. Multidões de pessoas hoje só seguirão aonde a maioria os levar. O chamado de David. Neste ponto da história, Samuel vai ungir Davi. Desta vez, não há sinais espetaculares como no caso de Saul, mas sim um acontecimento muito mais discreto. O nível de drama raramente é uma pista para o significado espiritual de um evento. Samuel examina todos os filhos de Jessé e os rejeita um por um. Eliabe, o mais velho, era alto e bonito como Saul, mas Samuel disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 SM 16:7. Isso ficou bem claro na vida de Saul. Finalmente, Davi é trazido dos campos. Ele não estava procurando jumentos como Saul, mas cuidando de ovelhas como Moisés quando Deus o chamou. O próprio Jesus é o bom pastor, e tanto Moisés quanto Davi são tipos ou figuras dele. O Espírito de Deus desceu sobre Davi e lemos que um espírito maligno, da parte do Senhor, atormentava Saul. 1 SM 6:14 da manhã. Golias. A história de Saul agora é uma progressão constante, triste e descendente. Mais uma vez, os filisteus invadem, e desta vez Golias sai de suas fileiras para desafiar Israel. Se alguém pudesse enfrentá-lo, deveria ter sido Saul, que se destacou acima de seu povo. Em vez disso, Saul e seu exército só conseguiam tremer de medo. Saul era um homem da multidão, mas Davi era um homem de Deus. Ele ouve o desafio de Golias e sua resposta é: quem é este filisteu incircunciso, para zombar dos exércitos do Deus vivo? 1 SM 5:26 da tarde. Eliabe se opõe a Davi e Saul o desencorajar, mas Davi só se deixa levar por Deus, não por reis, irmãos mais velhos ou mesmo por um exército em pânico. Ele já havia provado que era Deus somente quando o leão e o urso vieram atacar seu rebanho e o Senhor o livrou. Davi saiu no poder de Deus, e uma pedra de sua funda derrubou o gigante filisteu no chão. Há dois paralelos com Golias no livro de Daniel. Nabucodonosor, rei da Babilônia, viu em sonho uma grande imagem com cabeça de ouro, peito de bronze, pernas de prata e pés de ferro misturados com barro. Assim como Golias, essa grande imagem foi destruída por uma pedra. A pedra então se tornou uma grande montanha, que simboliza o reino de Deus, e encheu toda a terra. O rei ficou atônito quando Daniel lhe contou tanto o sonho quanto sua interpretação. A sabedoria, porém, só havia alcançado sua cabeça, e não seu coração, pois logo depois ele ergueu uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Quando 6 instrumentos musicais diferentes soavam, todos tinham que se curvar e adorá-la. Golias também tinha 6 côvados de altura, sua lança pesava 600 siclos e ele possuía 6 peças de armadura. 6 em toda a Bíblia é o número do homem, e Golias, portanto, representa o grande sistema artificial da Babilônia com sua cabeça do anticristo. Ver 666 e 888. Saul nada pôde fazer contra Golias. De certa forma,
ele era apenas uma versão menor da mesma coisa. Grandes setores da igreja organizada têm um problema semelhante com o mundo. Pensam, agem e vivem da mesma maneira, centrada no homem. Portanto, não tem poder contra ele. Davi foi impelido e fortalecido pelo Espírito de Deus, e as probabilidades contra ele não importavam. Quando Davi retornou de sua luta contra Golias, teve uma breve lua de mel de promoção e sucesso sob o comando de Saul. Logo, as mulheres começaram a cantar. Saul matou os seus milhares, e Davi as suas miríades, 10 milhares. 1 SM 18:7. Saul precisa receber os elogios da multidão, e é aí que começam os problemas de Davi. Que espírito! Logo depois, lemos a significativa declaração. Um espírito maligno de Deus caiu sobre Saul, e ele delirou, ou profetizou. 1 SM 6:10 da tarde literalmente. 1 SM 10:10 da manhã, o chamado inicial de Saul, citado anteriormente, diz literalmente, um espírito de Deus caiu sobre ele, e ele profetizou. A única diferença em hebraico entre os dois versículos é a inclusão da palavra mal. Em ambos os casos, o espírito é de Deus, o hebraico, de fato, omite a palavra de. Em ambos os casos, o resultado é profecia. O verbo hebraico normal que significa profetizar também pode ser traduzido como delirar. Em hebraico não é espírito, é simplesmente espírito. O artigo definido não é usado aqui. O hebraico não tem letras maiúsculas e, portanto, não podemos distinguir espírito de espírito. Vemos que o mesmo homem pode profetizar ou agir sob a inspiração de diferentes espíritos, especialmente se ele ama os louvores da multidão. O fato de um homem ter exercido dons espirituais genuínos não garante que ele nunca exercerá dons falsificados. Pedro teve uma revelação de Deus quando reconheceu Jesus como o Messias e, momentos depois, até mesmo falou sob a inspiração de Satanás ao tentar desviar Jesus de seus sofrimentos. Jesus o repreendeu com as palavras: "Para trás de mim, Satanás", MT 4:17 da tarde menos 23. As coisas são diferentes hoje. Podemos confiar em curandeiros e evangelistas que serão guiados apenas pelo Espírito de Deus. Estão todos livres do amor ao louvor humano. Haverá talvez alguns Sauls entre suas fileiras. Os capítulos seguintes narram a longa perseguição de Saul a Davi. Deus está com Davi e contra Saul. Na noite anterior à morte de Saul, ele expressa exteriormente o que já havia feito em seu coração. Ele vai até a feiticeira de Endor. Anteriormente, quando desobedeceu a Deus, Samuel lhe dissera que a rebelião era como o pecado da adivinhação. O pecado de poupar Agag parecera brando. Agora Saul estava, na verdade, recorrendo ao ocultismo em busca de ajuda em sua hora de necessidade. Esta era a conclusão lógica de seu pecado anterior. A desobediência foi a raiz do pecado no jardim do Éden. A obediência é a primeira necessidade para Deus, como em uma família, porque tudo mais brota dela. Sem ela, o resultado final é a total ilegalidade. É assim que o mundo está se movendo atualmente. Precisamos nos mover na direção oposta, rumo à obediência total a Deus. A história de Saul termina no dia seguinte com sua morte em glória em batalha contra os filisteus. Seus 3 filhos morreram com ele. Os filhos de Saul. Um homem ficou preso entre Saul e Davi. Era filho de Saul e amigo muito querido de Davi, Jonatas. Não é de admirar que se amassem. Eram tão parecidos. Quando todo Israel tremeu diante dos filisteus, Jonatas avançou sozinho contra eles, apenas com seu escudeiro, e os pôs em fuga. Como Davi, ele era um homem de fé e coragem. Quando Davi retornou de matar Golias, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a si mesmo, 1 SM 18:1. Jonatas amava Davi contra todos os seus próprios interesses. Por pura lógica, Davi iria usurpar o trono que era de Jonatas por direito e,
Se Davi tivesse sido um rei normal de sua época, teria assassinado todos os descendentes de Saul e Jonatas. Jonatas não viveu com Davi, mas morreu com Saul. Porque esse amigo fiel e abnegado de Davi não poderia ter se sentado ao seu lado em seu trono. Um momento crítico de escolha chegou para Jonatas. Ele e Davi tiveram uma reunião secreta nos campos para que Jonatas pudesse dizer a Davi se era seguro retornar a Saul no palácio. O ódio de Saul era implacável e Jonatas teve que dizer a Davi para fugir. Davi se levantou e partiu, lemos, enquanto Jonatas entrava na cidade, 8h42 da noite. Jonatas amava Davi, mas se juntou a Saul. Ele poderia ter escolhido a vida de peregrinação e privação que agora cabia a Davi, mas, em vez disso, retornou ao conforto e à segurança do palácio de seu pai. Também temos a escolha de ir ter com Jesus fora do acampamento, levando o seu opróbrio, Hb 1h13 da tarde, ou permanecer na segurança e na respeitabilidade da multidão. A irmã de Jonatas, Mical, amava seu marido Davi e, em certa ocasião, salvou-lhe a vida, Sm 7:11 da noite menos 17. Assim como seu pai, Saul, porém, ela estava ciente da multidão. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, despiu-se de suas vestes reais e dançou diante dela vestindo apenas um acento agudo fode de linho. Davi estava consciente apenas de Deus, mas Mical tinha os olhos postos nos espectadores. Ela o desprezava em seu coração e o repreendia por suas ações. Sua recompensa foi, em resumo, participar da morte de Saul. Ela foi estéril pelo resto da vida. O pecado de Davi. Assim como Saul, Davi pecou. Ele caiu nas concupiscências da carne e cometeu adultério com Batseba. Então, para encobrir seus rastros, ele providenciou que o marido dela, Urias, fosse morto em batalha. Quando o profeta Natã veio repreendê-lo por seu pecado, sua reação foi completamente diferente da de Saul. Ele se arrependeu totalmente de coração. Saul havia desobedecido a ordem direta de Deus. Ele então queria um disfarce, para que o homem não soubesse. A preocupação de Davi era com Deus. No Salmo 51, ele derrama seu arrependimento e vemos a atitude de seu coração. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. V 4. Ele não é um homem da antiga aliança, de ritual exterior. Tu não te deleitas em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te agradas de holocaustos. V 16. Mas um homem da nova aliança escrita no coração, cria em mim um coração puro, ó Deus. V 10. O pecado de Saul foi um pecado profundo e radical de desobediência a Deus, do qual ele nunca se arrependeu de fato. Davi caiu na fraqueza da sua carne, mas seu arrependimento não só lhe trouxe o perdão de Deus, como também a bênção para os milhões que leem o Salmo 51 até hoje. Epílogo. Pelo menos 3 vezes, com terminologia diferente, as Escrituras nos falam do caminho da morte e do caminho da vida. Em Provérbios, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Este versículo ocorre 2 vezes para dar ênfase, 2:12 da tarde e 4:25 da tarde. Em Mateus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mt 7:13 da manhã. Em 2 Coríntios, servos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Cor 3:6. O caminho de Saul lhe parecia certo, mas conduzia à morte e à destruição. Era o caminho largo da multidão e era a antiga aliança. O caminho de Davi muitas vezes parecia errado. Enfrentar Golias parecia loucura. Seus homens devem tê-lo achado louco quando poupou Saul 2 vezes. Muitas vezes, ele teve que caminhar sozinho.
Ele era um homem da nova aliança de comunhão pessoal com Deus e trilhou o caminho estreito que conduz à vida. Se queremos uma vida como a de Davi, Jesus é a sua fonte. Ele veio para que tenhamos vida, e a tenhamos em abundância. Vamos a ele e bebamos, para que em nós haja uma fonte de água jorrando para a vida eterna, e para que de nós fluam os seus rios de água viva.